E como a gente falou agora há pouco, uma solenidade marcou o aniversário dos 17 anos do Hospital de Urgência da cidade de Teresina, que é administrado pela Fundação Municipal de Saúde. Apesar de ser administrado pela Fundação Municipal de Saúde, ser um hospital da Prefeitura de Teresina, é hoje o maior hospital de urgência e emergência do estado do Piauí, que atende pacientes de várias cidades do estado e muitos pacientes de outros estados, como, por exemplo, o estado do Maranhão. Inclusive, no último período aí da Semana Santa, a gente fez um levantamento e mostrou o percentual de pacientes maranhenses que são atendidos por aqui. Tudo isso bancado com os cofres da Prefeitura Municipal de Teresina. E diante da importância desse hospital para o estado e para a saúde, houve uma solenidade hoje para marcar o aniversário da instituição. Acompanhe a reportagem de Lívia Pessoa. Criado em 2008, o HUT já atendeu mais de 1 milhão de pacientes e hoje é considerado um dos maiores hospitais públicos da região Nordeste. Quando nós construímos o HUT, a gente previu que em 10 anos teríamos leito, teríamos máquina em corredores. Foi antes disso. Então nós tínhamos feito a estrutura com andar mais para cima. Ele pode crescer verticalmente, vez que não tem terreno aqui no arredor. Mais para cima pode crescer, sim. Mas ele só vai ser ampliado se tiver dinheiro garantido para tratar bem as pessoas. E nesses 17 anos, ressalte a importância desse hospital, não só para Teresina, mas para todo o estado. É um hospital que tem muitas falhas. Agora, eu estava lembrando aqui o tempo da HGV, eu trabalhei quase 20 anos. Lá realmente era sem muito exagero, mas era um trabalho quase como campo de guerra. Né? Hoje o HUT é perfeito? Não, longe disso. Mas com certeza já salvou muitas vidas, muitas. E tem uma equipe muito boa, a direção com compromisso, o corpo clínico, os servidores, sabe da importância do trabalho deles. A estrutura cresceu, o número de leitos aumentou e o desafio também. Mas o compromisso com a vida segue sendo o maior pilar da unidade. O HUT ele tem 17 anos e mais de 1 milhão de motivos para comemorar, né? A gente já fez aqui durante os 17 anos de história da trajetória do HUT, foram mais de 1 milhão de atendimentos, mais de 200 mil cirurgias realizadas. Então foi o impacto social, o impacto para a população realmente mostra a efetividade e o funcionamento do Hospital de Urgência de Teresina. A gente segue avançando na tentativa de trazer realmente para a população o melhor atendimento possível, atendimento mais humanizado e pautado na excelência com a segurança do paciente realmente sendo uma das nossas novas metodologias adotadas. Ainda que a contenção de gastos seja uma realidade para o Hospital de Urgência de Teresina, ainda assim a prioridade é que os atendimentos continuem sendo realizados em alta, média e baixa complexidade, atendendo não somente Teresina, mas como todos os municípios do estado e até outras regiões do país. A contenção de gasto ela se faz necessária porque os custos são muito altos, mas a gente está buscando estratégias de fazer melhorias de fluxos internos para que a gente continue mantendo a mesma quantidade do atendimento com qualidade e que a gente consiga reduzir as despesas que são necessárias, os custos que são necessários. Revisar contratos, fazer uma dispensação mais racional de medicamentos e materiais. Então são estruturas que são protocolos e perfis que a gente está tendo alinhamento de fluxo dentro da instituição para que isso aconteça. Atualmente, o HUT realiza cerca de 500 atendimentos por dia. A maioria das ocorrências vem de trânsito, vítimas de acidentes com motocicletas. Importante, é um hospital importantíssimo, recebe os casos mais complexos, inclusive se você for lembrar agora, aqueles casos de violência que aconteceram em Parnaíba, as pessoas foram trazidas para cá e aqui ficaram internadas até a recuperação. No caso, infelizmente, a morte, né, daquelas pessoas vítimas dos envenenamentos. Enfim, é o hospital que tem as melhores condições para o atendimento da urgência e emergência no estado. Daí as homenagens serem tão justas, Lívia. Justíssimo, Joelson. Além dos casos mais complexos que você falou, de trauma também é referência àqueles acidentes que acontecem na rodovia, acidentes de moto, de carro, que são ocasionados diariamente, infelizmente, né, mais uma vez, ainda assim são levados imediatamente para o hospital de urgência. Então, existe todo esse parâmetro de qualidade, de prestação de serviços, mesmo com todas as dificuldades, ainda assim é uma referência para o SUS. Vamos falar um pouco também a respeito de um outro assunto que foi tratado lá também, né, durante a situação do Hospital de Urgência de Teresina, que foram as falas do
as explicações do prefeito e das autoridades em saúde em relação à Fundação Municipal de Saúde e Hospital São Marcos, que é o hospital responsável pelo atendimento a pacientes com câncer aqui no estado do Piauí, um hospital filantrópico e que estava tendo dificuldades para bancar, né, custear os tratamentos. Olha só o que é que ficou acertado entre Prefeitura e São Marcos, entre SUS e São Marcos, né, para ser mais preciso, em relação a esse atendimento. Foi firmado na última semana de abril de 2025, a gente trouxe aqui essa informação. Aí participaram Ministério da Saúde, CESAP, Secretaria Estadual de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Hospital São Marcos. Aqui, ó, é aquela ideia tripartite que a gente costuma dizer, né? É o Ministério, Governo Federal, Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. São os 3 entes responsáveis por gerenciar os recursos do SUS e o Hospital São Marcos, que vai prestar o serviço para o SUS, né? O objetivo é garantir a continuidade dos atendimentos oncológicos gratuitos através do SUS em meio à grave crise financeira enfrentada pelo Hospital São Marcos. E aí, o que aconteceu nesse entendimento? Vamos lá colocar na tela do Jornal do Piauí. São Marcos vai receber recursos conforme metas de atendimento. O prefeito Silvio Mendes anunciou uma nova forma de repasse. Destaque, repasse de 7,35 milhões emergenciais por 3 meses. Então, isso aqui já foi na reunião, né, informado que haveria esses repasses de 7,35 milhões emergencialmente. E aí, o outro dado, os recursos vinculados ao cumprimento de metas e atendimento serão repassados. A contratualização feita com o Ministério da Saúde de 2 milhões da Fundação Municipal de Saúde para a manutenção dos equipamentos que são utilizados pelo Hospital São Marcos para atender as pessoas com câncer. A auditoria que vai ser realizada por entes federal, estadual e municipal e atendimentos oncológicos que devem ser retomados na próxima semana. Próxima semana o serviço volta normalmente, de acordo com esse pacto. Chama a atenção, além dos 2 milhões que serão oferecidos para os equipamentos, né, manutenção dos equipamentos, essa auditoria a ser realizada entre os entes federados, Estado, município, União, para verificar as contas do hospital. Isso, Gelson, porque o aporte financeiro ele precisa passar por algumas etapas, né? Não é uma licitação, então não vai chegar do Ministério da Saúde diretamente para o Hospital São Marcos. Existem etapas, principalmente, que devem passar pela Secretaria Estadual e pela Fundação Municipal de Saúde. Então, esse dinheiro ele vai passar primeiramente para esses 2 poderes, estadual e municipal, para que assim sejam direcionados para o Hospital São Marcos continuar as suas atividades. Primeiro, de forma emergencial, depois uma contratualização a longo prazo, que só vai ser feita após as auditorias realizadas. E o médico Marcelo Martins, numa entrevista concedida a você, Lívia, ele falou que o hospital está até disposto a fazer um atendimento em final de semana. Sim, existe essa meta. Os atrasos, né? Isso. A partir da semana que vem, volta o atendimento e a possibilidade de atendimentos também no final de semana. Mas uma declaração dada pelo prefeito hoje, que chamou mais atenção, revelou a situação financeira da capital, que ainda é mais grave do que o que se imaginava. Segundo o prefeito, a cidade enfrenta um desequilíbrio fiscal profundo, com a descoberta de dívidas que somam quase R$1 bilhão. Uma de 500 milhões e outra ainda maior, que estão sob avaliação dos especialistas da Prefeitura. Deixa eu adiantar. O que se noticiava das dificuldades de orçamento e financeiro da Prefeitura são muito maiores do que você poderia imaginar, do que eu imaginava. Então, tomei várias medidas, vocês são sabedores disso, com extinção de 5 secretarias, redução de cargos comissionados e outras medidas de contenção de despesa. Não foram suficientes, não foram. Nós estamos ainda com desequilíbrio fiscal, seja orçamentário, seja financeiro, e é preciso tomar muitas medidas duras, que eu não gostaria de tomar, mas são. Por quê? Porque já foi identificado nesse período uma dívida já identificada de quase R$500 milhões e tem uma outra maior do que isso, que remete para uma dívida total de mais de R$1 bilhão. Nós mandamos os processos para o Tribunal de Contas, muitos não merecem serem pagos, mas nós vamos ter que aguardar a manifestação do Tribunal de Contas para pagar aquilo que for correto, e o que não for correto, naturalmente, não se paga. Bom, Lívia,
A situação é séria, é importante, você já traz a informação de que houve um encontro, esse encontro já terminou, a reunião... Até antes de entrar ao vivo ainda estava ocorrendo. Ainda acontecia, até 13h ainda acontecia. Isso, porque esse é o mote. Logo após a comemoração, o prefeito foi direto à prefeitura e nós fomos logo atrás, seguindo para a sala, só que foi fechada a reunião, não pôde ter registro, mas estiveram presentes justamente esses entes que nós falávamos, as secretarias principais e também a Procuradoria-Geral do município, para poder fazer essa avaliação do que deve ser feito a partir de agora nas contas. Erivaldo Barbosa, o prefeito já havia falado sobre preocupações, mas me parece que à medida que vai passando o tempo e que as coisas vão sendo verificadas no dia a dia, a prefeitura vai descobrindo alguns novos problemas quando o assunto é conta pública. Há umas 3 semanas o prefeito informava que a Procuradoria-Geral do município estava encaminhando cerca de 3.000 processos para o Tribunal de Contas do Estado. Então, são 3.000 processos relacionados à gestão financeira, a como a prefeitura, em gestões anteriores, tratou essa situação. E há operações de crédito em andamento, com encargos muito pesados, busca de renegociação ou reparcelamento dessas dívidas, e o montante estimado pela prefeitura que chega aí a algo em torno de R$1 bilhão. Olha, uma dívida bilionária não se resolve da noite para o dia, considerando o perfil financeiro da Prefeitura de Teresina, mesmo sendo a maior cidade do estado, a capital, mas tem uma base financeira frágil. O equilíbrio financeiro não é fácil você manter com uma situação de tamanho descalabro entre o que se arrecada, o que se gasta ou o que se tem de dívida. O fato é que o ano de 2005 caminha, Joelson, não para ser um ano perdido, mas para ser um ano de se chegar à real situação financeira da Prefeitura de Teresina, para se pensar em algo, eu diria, não só de investimento, mas até mesmo do custeio da máquina pública. Impressionante, gente, é realmente impressionante o que se tem descoberto, né, em relação a esse assunto aí, as contas da Prefeitura de Teresina. Bom, vamos mudar de assunto porque os deputados federais, Lívia, tentam avançar num projeto que evita perdas de cadeiras de estados na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Existe a possibilidade de fazer um aumento do número de cadeiras para evitar uma diferença na distribuição proporcional pela população? O estado do Piauí, por exemplo, está correndo risco de perder cadeiras, né, Lívia? Corre o risco sério, Joelson, de perder pelo menos 2 deputados federais e, consequentemente, 4 deputados estaduais, já que existe, 6, na verdade, já que existe a lei da proporcionalidade em relação a essa representatividade nos poderes legislativo federal e estadual. E a ideia é que haja não uma adição nos números de deputados piauienses federais, mas uma manutenção. E para que isso ocorra, o projeto é que o número de deputados, que atualmente é de 513 deputados federais, vá para 527, ou seja, aumentando 14 deputados para que o Piauí não perca 2. Na verdade, eles aumentam o número de cadeiras para que quem tem mais população possa ganhar cadeiras sem tirar de nenhum estado. E esse assunto vai ser debatido em Brasília hoje? Foi pedida urgência hoje, já deve começar a tramitação no plenário para justamente saber se vai ser colocado em votação, se tem viabilidade, precisa ter quórum, mas a expectativa é grande, principalmente porque o presidente da casa, Hugo Mota, que é do Republicanos, é de um dos partidos que vai perder deputados caso não seja viabilizado isso, que é a Paraíba, existe dos estados, então é muito importante que haja assim, essas discussões ainda essa semana. Ele está puxando esse debate. Está puxando esse debate. A Lívia preparou aqui umas informações que a gente vai colocar na tela para você entender um pouco da situação, né, do passo a passo dessa discussão. Primeiro, o Piauí pode perder essas 2 cadeiras na Câmara porque a população do Piauí não é que ela diminuiu, mas se você levar em consideração os outros estados que cresceram, então você redistribui as cadeiras e o Piauí perderia, de acordo com os números do IBGE, esses lugares. Tá? A redistribuição foi uma determinação do STF baseada no censo 2022, que pode reduzir essa representação do estado de 10 para 8 deputados federais. E aí vem outros pontos que a gente traz aqui também. O projeto em discussão na Câmara visa preservar as 10 cadeiras do estado, evitando perdas com a redistribuição das vagas parlamentares. Quem ganha, ganha. Mas quem ia perder, não perde. Continua como está no caso do Piauí, com 10 vagas. A decisão do Supremo Tribunal Federal exige a nova distribuição de vagas da Câmara dos Deputados, conforme os dados do censo 2022. E vamos adiante para a gente trazer mais consequências dessa situação.
a votação de urgência na Câmara nesta segunda-feira. Os deputados federais vão pedir, votarão esse requerimento de urgência para o projeto que impede a redução das cadeiras no estado como o Piauí, que pode, inclusive como consequência disso, perder cadeiras na Assembleia Legislativa. Vamos aí a outra informação. A alteração na composição na Câmara dos Deputados pode refletir na Assembleia Legislativa dos estados, incluindo a do Piauí, que perderia 6 integrantes. Atualmente são 30 deputados estaduais, passaremos para 26 deputados estaduais. Não é isso, Lívia? Exatamente, Gelson, porque existe essa manutenção da proporcionalidade que tem o objetivo de fazer com que haja um panorama equânime entre todos os estados. Então, em Brasília, existe uma expectativa de que haja essa manutenção e no Piauí, que haja também essa manutenção, porque faz com que haja a presença desses parlamentares em referência às regiões do Piauí e também com a sua atuação nacional. Você conversou com o Florentino Neto, Lívia. Nós temos aqui a declaração do deputado Florentino Neto. A Lívia trouxe aqui para nós o que dá uma ideia da posição dele. Nossa luta é para mantermos as 10 vagas de deputado federal para o Piauí, aplicada a decisão do STF sobre o quantitativo das bancadas de cada estado na Câmara Federal, em que 12 estados e o Distrito Federal não seriam afetados pela atualização, que é o nosso principal objetivo. Agora, podermos tratar melhor o assunto em plenário com os demais colegas. O deputado Florentino se posicionou dessa maneira. Elivaldo, essa luta vai ser uma luta com resultados, Elivaldo? Ou, me parece que a vontade política coletiva é a de aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Vale dizer que esse requerimento de regime de urgência será um bom termômetro. Vamos aguardar se realmente vai passar direto para o plenário esse debate. Até porque, Gelson, esse PLP, que é um projeto de lei complementar, vai tentar reverter uma situação. A decisão já está tomada. Estados como o Piauí perde 2 deputados federais e 6 estaduais. Essa é a decisão para 2026. É o que está valendo. A Câmara Federal está sendo comunicada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, para adotar apenas essa medida de reconhecimento da nova proporcionalidade dos deputados federais. Porque se isso não acontecer até o final de junho, o Tribunal Superior Eleitoral fará através de portaria. É por isso que o presidente Hugo Mota está correndo contra o tempo, porque são apenas 2 meses, menos de 2 meses, para terminar o prazo, para ver se acelera a tramitação do PLP e, mais do que isso, se aprova esse PLP e, para isso, exige não só a aprovação, como um entendimento com o Supremo Tribunal Federal, porque qualquer decisão do Supremo pode considerar essa manobra de elevar de 513 para 527 uma medida inconstitucional e derruba tudo. É complicado, é complexo esse assunto. Vamos ver como é que os deputados vão resolver ou desembaralhar esse assunto.